Boa noite. Me passaram bastante pó na careca, porque dizem que eu sou o professor cabeça mais brilhante da Unicamp. Isso causa alguns problemas. Tem que intoxicar de pó para isso. Sempre pensei que se eu não fosse professor eu seria ou cozinheiro ou tocaria piano na noite, que também sou formado em música. Mas agora, pensando na carreira de transformista à noite, com bastante pó e com essa malemolência de quem é descendente de alemães. Bem, o Pondé me pede para falar sobre ódio no Brasil e, como historiador que sou, estou aqui para refletir sobre um tema difícil e ao mesmo tempo fascinante. Eu respondi ao meu colega Pondé que iria falar sobre o ódio e falaria apenas do ponto de vista histórico, mas com algum recorte filosófico também. Para nós historiadores existe um debate da década de 30, a década no qual foram produzidos 3 grandes livros na história do Brasil. Um, Casa Grande Senzala, o outro Raiz do Brasil e o outro Caio Prado sobre economia brasileira, os 2 primeiros Gilberto Freire e Sérgio Buarque. E em 36, quando Sérgio Buarque lançou o seu Raízes do Brasil, Sérgio Buarque lançou em especial o capítulo 5, que deu um debate imediato com Cassiano Ricardo e vários outros, dizendo que nós brasileiros éramos homens cordiais. E a característica da cordialidade era, em primeiro lugar, a generosidade, em primeiro lugar, a nossa civilidade, destacado por todos os visitantes, Barão de Langsdorff, todos os visitantes do século XVIII e XIX, em particular do século XIX, a nossa característica de hospitalidade gratuita, nossa aversão a rituais, detestamos práticas rituais, e mais acrescentou Sérgio Buarque, um dos maiores historiadores brasileiros, se não o maior, que se vê a nossa intimidade, a nossa característica íntima, na nossa quase aversão aos nomes de família. Ao contrário da Europa, onde eu posso estudar anos sem saber o primeiro nome de um professor, ou nos Estados Unidos, imediatamente as pessoas são chamadas pelo nome no Brasil, e cada vez mais em função da nossa modernidade. Em essência, diz ele, o Brasil é a terra do homem cordial, e ele insiste, cor cordis, de coração do latim, ou seja, somos a terra do coração. Isto foi interpretado primeiro como uma leitura conservadora, negando a violência ou negando a nossa capacidade de manifestar sentimentos negativos de ódio, que vão do racismo até o ressentimento social. Essa característica foi debatida durante muito tempo, e o Sérgio Buarque sempre diz que ele quer dizer que somos cordiais. Cordiais significa, em primeiro lugar, que nós agimos pelo coração, inclusive quando odiamos. Nós agimos pelo coração. O nosso ódio também é cordial. O nosso ódio age passionalmente, age pelo coração. É fácil entender que, ao escrever esse livro em 36, Sérgio Buarque estava dialogando com o país onde ele tinha estudado, a Alemanha, quando ele tinha conhecido o início da ascensão da barbárie nazista em 33. Ele via um mundo onde a Itália estava invadindo a Etiópia há pouco, onde a Alemanha tinha quebrado pela primeira vez o Tratado de Versailles, e onde a manifestação do ódio encontrava eco em todos os governos do mundo, inclusive no Brasil. A década de 30 é uma década de ódio profundo, intentona comunista no Brasil, respondida com mão de ferro pelo governo Vargas e usada como justificativa depois para o fechamento do Estado Novo. O mundo ao redor era profundamente voltado ao ódio, e o Brasil parecia, distante da guerra neste momento, uma ilha de prosperidade ou uma ilha de estabilidade, e era possível dizer que, comparado aos vizinhos, especialmente comparado ao que ocorria ao redor no mundo, como a Alemanha nazista, Itália fascista, havia uma questão de ódio profundo. Mas isto parecia ocultar o fato de que nos desenhos de Debré, no início do século XIX, na repressão do século XVII ao quilombo de Palmares, ao fato de que quando se mata zumbi de forma tão infame, ou seja, se mata inclusive costurando seu pênis dentro da boca, manifestando um ódio profundo, violento e agressivo contra a rebelião escrava, na própria instituição da escravidão, que Debré representa escravos sendo maltratados pelas ruas, nessa instituição que nos acompanhou por quase 3 séculos e meio, havia uma característica de ódio surdo, que às vezes se manifestava como em Salvador em 1835, na forma de uma explosão urbana,
e de um risco que a gente chamava no século XIX de haitianismo, ou seja, de um dia os negros levantarem e derrubarem essa ordem injusta, dura e absolutamente não desejada por eles. Quando houve a repressão a Canudos com 4 expedições, sendo a última, única vitoriosa, a maneira com que se executou praticamente todo o arraial, lembrem que Canudos chegou a ser a segunda maior cidade da Bahia, quando se desenterra o corpo de Antônio Conselheiro, recentemente falecido, quando se leva as cabeças dessas pessoas para Salvador, quando se faz esse gesto, inclusive, quase que de enterro da memória dessa violência, ao fazer uma represa que vai cobrir a cidade sagrada de Canudos, havia um ódio que Euclides da Cunha notou como se ele fosse do sertão, ao dizer que havia um encontro entre o Brasil do litoral, civilizado do século XIX, com o Brasil antigo, violento. Como se o ódio não fosse característico do Brasil, mas característico dos grotões, característico do fim do mundo, característico dessa expressão rural, deste Hércules Quasímodo, como ele chama o camponês. Mas se nós imaginarmos que na Guerra do Contestado, poucos anos depois, em plena República, no século XX, se usa inclusive aviação para bombardear território brasileiro e gente brasileira, que a repressão ao contestado é de uma violência imensa e ainda não inteiramente avaliada no Brasil. Quando se reprime o cangaço, ele já em si um momento de violência, porque os cangaceiros não eram hippies pacifistas e anarquistas que passavam distribuindo papoulas e tulipas pelo interior, e a repressão, especialmente ao bando de Lampião, de Corisco, é uma repressão que representa inclusive decapitação das pessoas. E levar essas cabeças para o Instituto Nina Rodrigues, para estudar, como se dizia no século XIX, a frenologia, para estudar onde estava o mal dentro dessas cabeças. Estas não são cenas nem de um país pacífico, nem de um país harmônico, nem de um país destituído de desgraças naturais, como as pessoas gostam de dizer, não temos terremotos, não temos furacões, não temos tufões. E dizem as pessoas mais cínicas, já temos os políticos, Deus não quis aumentar o número de desgraças que o país teria, e se deu ao Japão terremotos e tufões, a nós deu o Senado e a Câmara dos Deputados. Cada povo com a sua tragédia individual. Na verdade, essa discussão sempre parece refletida num dos grandes preconceitos da história do Brasil. Vocês devem lembrar da escola, devem lembrar como professores ou alunos, e aqui vários são professores, que não aparece a expressão guerra civil em toda a história do Brasil. Nós não utilizamos a expressão guerra civil quando o Rio Grande do Sul, meu estado natal, se separa por 10 anos do Brasil. Não utilizamos guerra civil na cabanagem, não utilizamos guerra civil na sabinada, não utilizamos na balaiada, não utilizamos na Revolução de 32 de São Paulo. Todos esses movimentos são revoltas regenciais, movimentos constitucionalistas, são abriladas, são movimentos liberais. Nunca guerra civil. Guerra civil é coisa de argentino. Argentinos fazem guerra civil como antes de Rosas. Guerra civil é coisa da Colômbia e sua Guerra dos 1000 Dias. Guerra civil é coisa de gringo norte-americano, que entre 1861 e 65 levou à morte mais de 600 mil pessoas. Nós vivemos agitações, nunca guerra civil. Ora, se guerra civil é a guerra entre pessoas do mesmo país contra o mesmo país, nós temos vivido sistematicamente episódios de guerra civil, inclusive disfarçadas ou iminentes, como na campanha da legalidade, ou nas reações, ainda que fracas, ao golpe militar de 64. Vivemos sempre na linha da guerra civil. Vivemos com frequência a guerra civil. E há quem diga que, em vários sentidos, a periferia de grandes cidades é, de fato, uma guerra civil em curso. Uma guerra entre várias facções, ou pelo menos 2 facções. Mas evitar a palavra guerra civil quer dizer que exatamente nós evitamos a denominação da violência. E chamamos por nomes até poéticos, como Revolução Constitucionalista de 1932, chamamos por nomes até longos e poéticos, para testar se a pessoa não é gaga e poder dizer constitucionalíssimo. Nós conseguimos, ao invés de dizer guerra civil de 32, nós conseguimos dizer apenas expressões eufemísticas, fazendo apenas uma maneira de atenuar o nosso horror estrutural a imaginar que nós sejamos violentos. Porque é uma característica
do Brasil evitar tocar na violência. Se vocês supuserem que o trânsito brasileiro matou, segundo cálculos oficiais, nos últimos 8 anos, mais de 250 mil pessoas. E a guerra do Vietnã, ao longo de 12 anos, matou 58 mil norte-americanos. Mas a guerra do Vietnã é violenta, o trânsito não é. Se vocês imaginarem que nós matamos quase um Vietnã por ano nas ruas brasileiras, e ainda conseguimos fazer leis, como agora em São Paulo, dizendo que agora é crime e multa parar em cima da faixa, como se não fosse sempre assim. Como se fosse recente e fosse cassado na última semana nosso direito legítimo a atropelar pedestres por todo o país. Significa que nós temos uma resistência à ideia de violência. Violência de quem está dentro de um carro, violência de quem está num ônibus, violência de quem atravessa a rua, violência de motoqueiros, violência de pedestres. Violência de uns contra outros. Quase encarnando uma das frases de Hobbes, que a situação humana é a guerra de todos contra todos, e naturalmente os mais fracos, pedestres e motoqueiros, sofrem mais. Naturalmente, esta violência, ela é estranha ao nosso universo, como se não fosse nossa, é uma característica nossa. Vários amigos meus aqui de São Paulo, sabendo que eu dou aula com frequência no Rio, me dizem, você não tem medo de assalto? Como se eu estivesse saindo da cidade de La Rochelle, na França, e estivesse desembarcando num país perigoso. Mas eu digo, eu venho de São Paulo, espero que eles tenham um pouco de medo de mim. Não? Espero que eles tenham uma certa resistência a mim. E os paulistas falam do Rio sempre brincando, vai ter trem-bala, mas São Paulo é velocidade, no Rio trem-bala vai ter outra interpretação quando chegar lá. Como se o Rio fosse o foco da violência e São Paulo um paraíso estável, harmônico e pacífico. É uma característica nossa. A questão crucial da história brasileira é que a violência é do outro. Ou é do sertão de Antônio Conselheiro e não de mim, na capital, na época Rio de Janeiro. A violência é de cariocas, não de mim. E se eu for paulista, a violência é de São Paulo, não de Campinas. E se eu for de Montemor, a violência é de Campinas. E assim por diante nós vamos indo, não sei até onde, até Porto Feliz, até os limites da civilização paulista, e a violência é sempre a do outro. A violência nunca é minha, a violência jamais ocorre comigo. Ela é sempre um espanto, ela é sempre inexplicável. Ela só tem sentido no outro, ela só tem sentido longe de mim. Então a primeira constatação que eu faço é que, por incrível que pareça, nós somos um povo profundamente pacífico, cercado de gente violenta fora da minha comunidade. Sejam eles cariocas, sertanejos, favelados, nordestinos ou quaisquer outros indivíduos que encarnem a violência contra mim, o legítimo representante da brasilidade, pacífico, tranquilo, e quase um ser rural, poético, andando pelas campinas floridas, tocando harpa e assustado com este mundo que me cerca violento. É muito curioso que quando narramos a violência alheia, assumimos uma voz de tranquilidade absoluta. Por exemplo, vocês já devem ter notado, todos os senhores aqui presentes, os que nos escutam em casa, que todas as pessoas, ao narrarem um incidente de trânsito, estão assim. Estava eu na minha faixa, a 40 por hora, com as duas mãos na direção, celular desligado. E eu estava andando na minha faixa, a 40, entre 20 e 40, quando um caminhão louco fechou a minha frente e me jogou para o acostamento, e eu disse, não faça isso, meu amigo, que absurdo. Somos todos cidadãos, podia ser sua filha aqui dentro, e assim por diante. Eu sou sempre um filósofo estoico, quase um São Francisco na Úmbria do século XIII, cercado de gente violenta no trânsito. Eu jamais faço um gesto obsceno, jamais digo algo. E quando eu narro uma briga em família ou com outras pessoas, eu sempre digo, aí eu disse para o meu amigo, por que você diz isso? E ele diz, não. E eu digo, calma, é preciso sentar. Por incrível que pareça, bom senso é aquilo, como diziam os filósofos do século XVI, que infelizmente Deus deu apenas a mim e a mais ninguém. E este é um problema, porque o ódio é uma realidade que nenhum brasileiro nega. Mas o que nós negamos é que ele esteja em mim, ou no meu prédio, ou na minha família. É sempre o ódio é externo.
vivemos um paraíso. Este paraíso, em determinado momento, foi penetrado pelo invasor, que pode ser o imigrante, ou pode ser os cunhados, os genros e as noras. A nossa família era perfeita, até que resolveu se reproduzir. Esta fantasia é clássica. Nós vivíamos muito bem, até que resolvemos nos reproduzir. Como vocês devem constatar, eu acho que ninguém vai discutir até aqui, nós temos uma certa animosidade ou uma certa resistência aos famosos ódios históricos. Aquele que os romanos e cartagineses, durante as guerras púnicas, narravam na figura de Aníbal, herói da Segunda Guerra Púnica, mais importante, que levado pelo pai ao altar dos deuses na grande Cartago, na cidade semita e fenícia de Cartago, no norte da África, jurou diante do fogo dos deuses que não descansaria enquanto não destruísse Roma. Fazer uma criança jurar ódio tão cedo, e ódio eterno, e cumpri-lo. Aníbal atravessa os Alpes com elefantes, imagina o esforço, nos teleféricos, aqueles elefantes imensos, atravessando o passo, talvez, de São Bernardo ou São Gotardo. O esforço de Aníbal é o esforço nascido de um juramento feito a uma criança. E nós achamos sempre que as crianças são naturalmente e inclinados sempre ao mais profundo pacifismo. Quem diz isso jamais entrou numa sala de aula. Jamais acompanhou a profunda maldade que crianças e adolescentes têm uns com os outros. Não me refiro a casos trágicos e extremos em que uma criança atira na professora. Me refiro a casos gerais, essa é uma exceção ainda. Me refiro a casos gerais desta maldade que persegue permanentemente, que quando eu era criança era implicar com alguém, hoje é bullying. Não, hoje mudou de nome, hoje traumatiza. Na minha época não traumatizava, hoje é bullying. Estes ódios infantis, esta maldade de adolescentes, profunda, e de professores também, bom, uns contra os outros, entre si como colegas e contra os alunos. A primeira constatação que eu faço até aqui, nesse início, como nosso leitmotiv, é que nós temos indicativos muito fortes e concretos de ódio de toda espécie, raciais, historicamente raciais. Temos ódios econômicos, sociais e políticos, latentes e às vezes que explodem em movimentos. Temos uma generalizada e paralela incapacidade de perceber o ódio em nós e uma capacidade profunda de notá-lo no outro. Se tivéssemos conosco, isso já é denunciado desde os grandes filósofos gregos até o Evangelho, se tivéssemos conosco o mesmo rigor que temos com os outros, o mundo seria outro. Mas também construímos paralelo a isso que há lugares sem males. Os livros didáticos, tanto a esquerda como a esquerda idealizando o futuro possível e a direita idealizando um passado improvável, um dizendo que antes tudo era melhor e outro dizendo que tudo pode ser perfeito se nós fizermos a revolução. Tanto a esquerda e a direita nos prometem, em meio a profundos gestos de ódio e revolução, que houve momentos ou haverá momentos que, se voltarmos a eles ou o construirmos, serão momentos perfeitos como o mundo indígena. Quando falamos, dotados de um senso crítico não de todo errado, que Cabral invadiu o que viria a ser a Bahia, é verdade. Mas nos esquecemos que aqueles índios ali haviam invadido aquela costa e devorado os povos sambaqui que ali moravam antes deles. É verdade que a presença portuguesa é de uma violência, de um genocídio impressionantes. Haja vista que a costa brasileira fica quase despovoada por completo em poucos anos. Mas não se deve construir em oposição a esta violência a ideia de que aqui habitavam indígenas que cantavam poemas árcades e andavam para lá e para cá também em felicidade absoluta. Esta é uma fantasia construída por Montaigne quando escreve seu ensaio sobre os canibais, ou seja, no seu livro de ensaios, o livro primeiro. Esta é uma fantasia construída por alguns pensadores contemporâneos e antropólogos, especialmente os não críticos. Ou a ideia de que o mundo rural é de uma absoluta tranquilidade, que o mundo rural é onde não ocorrem as violências da cidade grande, e assim por diante. Por que nós temos tal horror ao ódio, já que ele existe? Por que nós temos resistência a reconhecer
que o ódio é onipresente e universal, tirando nossa família, nosso condomínio, como já identificado, e nossa cidade. Talvez pela nossa formação dominantemente cristã. Apesar da importante presença de outras religiões, o Brasil é dominantemente um país ainda cristão. E nós aprendemos no Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que são bem-aventurados os pacíficos. Aprendemos com Dante o quadro dos iracundos, os que odeiam, os dotados de ira, como um pecado capital. A ira é um pecado capital. A ira nos condena ao inferno. Os pacíficos herdarão o reino de Deus. A raiva desfigura as pessoas. Perdoar é absolutamente uma necessidade e um impositivo cristão, ainda que naturalmente seja uma utopia permanente. Poderia ser também ilustrado sempre pela imagem dominante no Brasil de um pensamento conservador. Já que ódio remete à revolução e agitação social, já que ódio remete a mundo de ponta cabeça, expressão de Christopher Hill, já que ódio remete a essas coisas, nós deveríamos então representar o Brasil como um quadro cor-de-rosa, como um quadro como aquele que tantas vezes se acusa Gilberto Freire, às vezes injustamente, às vezes com justiça, de um país muito harmônico. Aquele quadro que aparece em outra situação, no filme O Vento Levou, que é um filme conservador, de 1939, que, representando a escravidão no sul dos Estados Unidos, mostra a primeira cena, o fim de um dia de trabalho, e mostra como era gostoso ser escravo. Que maravilha! Eles não querem parar de trabalhar o tempo todo, é uma maravilha. As pessoas se amavam profundamente dentro da escravidão. É um pensamento conservador. Uma das características do pensamento crítico é ter destacado sempre a profunda violência da existência humana. E do pensamento conservador foi ter destacado a linearidade pacificadora desta sociedade construída desta forma. Ora, se é fácil entender por que é que nós evitamos falar no ódio, e porque temos horror a falar no ódio, se temos horror inclusive a falar nas coisas mais elementares destas raivas, difícil entender porque ele permanece, porque é uma sociedade marcada por tanta dissensão. É possível pensar num sentido mais amplo, a resposta clássica e bastante linear que eu vou dar, perdoem-me os filósofos, dos três grandes pensadores que tentaram definir natureza humana. Hobbes, a partir da obra O Leviatã, como o estado da guerra de todos contra todos. Somos naturalmente violentos. Não nos matamos porque há repressão e poderes maiores. Somos naturalmente voltados à violência. Já, por exemplo, Rousseau, que vai estabelecer que somos absolutamente inclinados à bondade, à tranquilidade e à vida pacífica. Mas aprendemos a mentir, a roubar e a matar em função da sociedade que nos corrompe. E por fim, todos empíricos, especialmente os empíricos como Locke, que vão dizer que nascemos tábula rasa, folha de papel em branco, e aquilo que vai ser escrito na nossa personalidade depende exclusivamente das nossas experiências. Entre os que naturalmente defendem uma natureza malvada e inclinada ao ódio, entre os que defendem uma natureza pacífica e os que defendem uma natureza neutra que se inclina ao ódio e ao pacifismo, de acordo com a experiência, os filósofos debateram durante muitos anos se haveria essa natureza humana. Por que que o ódio permanece? A Bíblia nos dá uma pista muito ambígua, mas muito interessante. É uma prática da religião judaica antiga, quando ainda havia sacrifícios, de que se levasse um bode ao templo. Este bode fosse jogado sobre ele todos os pecados do povo num dia específico. E o bode encarnasse todos esses pecados e depois fosse abandonado no deserto para morrer como um bode expiatório, que na tradução talmúdica seria recolhido por um anjo pervertido. O bode expiatório, curiosamente uma expressão da Bíblia judaica, do Antigo Testamento, vai ser quase que curiosa e dialeticamente o papel que o povo judeu vai ter com frequência na Europa de bode expiatório. Ou seja, algo vai mal, matem os judeus. A peste negra, eles envenenaram os poços. Nós temos um problema, a Alemanha perdeu a guerra, Primeira Guerra, judeus foram os responsáveis. Os judeus seriam a encarnação irônica deste conceito, também judaico, de bode expiatório.
E a tragédia que se abateu sobre o povo judaico como bode expiatório de todas as mazelas humanas é uma característica que nos acompanha desde um famoso pogrom de um massacre em Alexandria no século III a.C. Na verdade, o ódio, como bem perceberam os nazistas, apesar de todas as suas limitações, da sua violência estrutural, que o ódio é o elemento mais fácil para unir um grupo. Na minha experiência de professor, as salas de aula são divididas em grupos incomunicáveis e mutuamente hostis, que se agrupam por renda, forma física, melanina e opção sexual em grupos mais ou menos definidos na sala. Não se falam, não se gostam, riem quando um entra e debocham uns dos outros. Eis que um professor dá nota baixa e se torna um inimigo de todos. Imediatamente as panelas de pressão rompem o lacre e todos dão as mãos contra aquela besta do Apocalipse que os prejudicou. E um emenda a fala do outro, porque agora eles têm o que odiar em comum. E tendo alguém a que odiar em comum, nós somos todos irmãos. É muito difícil amar em comum. Nós tentamos, nós nos esforçamos, mas é difícil amar. Agora, odiar é uma delícia. Odiar é uma facilidade. Inimigos dão a nossa identidade. Não há importância alguma, de fato, que eu vença com o meu time. Importante eu poder encontrar o do time adversário e jogar isso na sua cara. A derrota dele é mais deliciosa que a minha vitória. Não optamos por um time, por amar nosso time, mas por odiar outro. O ódio e o bode expiatório nos fazem lembrar o pensamento do grande Tácito na Roma clássica, que dizia que os homens apressam-se mais a retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso e a vingança é um prazer. E ele chega a nos recomendar, na esteira que depois Rochefoucauld vai dizer, o duque azedo Rochefoucauld vai dizer no século XVII, é mais fácil fazer o mal do que o bem, porque o bem tem que ser retribuído e é um sacrifício porque nos humilha. Se você me emprestou dinheiro, se você me ajudou, se você me ouviu, você será sempre a testemunha da minha fraqueza, que eu não tive dinheiro suficiente, que eu fui fraco a ponto de chorar, ou fui traído e fui chorar minhas mágoas corníferas com você. E você sempre será a memória dessa dor. Mas se você me fez um mal, eu tenho um motivo para viver e para acordar. E quando eu penso em descansar, eu penso, mas ele ainda respira. E eu preciso lhe atacar. Porque o ódio me torna superior a você, já que foi você que me atacou. Enquanto que a gratidão me torna inferior a vocês. E aí vocês entendem porque o ódio seja, inclusive, tão racional. Tem que ser preparado e comido frio no Conselho dos Espanhóis. Porque ele tem que ser degustado lentamente. Enquanto que a gratidão eu devolvo, tá, muito obrigado, tá? E devolvo o dinheiro, o ódio tem que ser degustado intensamente e ao longo dos anos. Como dizia uma famosa pensadora do XIX, quando uma mulher odeia um homem, deve falar mal dele. Se odeia profundamente, deve atacá-lo em público. Mas se odeia estruturalmente, se odeia como a coisa mais importante da sua existência, deve casar com ele. Porque essa é a única maneira de todos os dias, para o resto da eternidade, jogá-lo. Eu sempre digo que é um equívoco da Igreja Católica, querendo afastar o sexo dos padres e das freiras, obrigou-os à castidade. A única coisa que faz isso é o casamento. Devia tê-los obrigado a casar para que nunca mais pensassem em sexo por o resto da eternidade. Que a única coisa que afasta sexo do mundo é o sagrado laço matrimonial. O pijama é a mortalha do sexo, necessariamente. Naturalmente, tirando os casais aqui presentes que são felizes, naturalmente. Precisam lembrar sempre disso. Tirando a nossa família e os casais aqui presentes, os vizinhos, nossos vizinhos. Muito bem. Voltando ao nosso tema do ódio. Vivemos aquilo que as feministas chamam com toda razão, uma grande contribuição ao nosso pensamento sociológico, uma sociedade voltada ao masculino, uma sociedade falocêntrica, uma sociedade que constrói obeliscos e não monumentos femininos. Uma sociedade que pensa Deus pelo masculino, uma sociedade que
denomina como positivos todos os animais masculinos de vida sexual intensa, tigrão, galo, garanhão. E pelo agressivo e pejorativo, todos os animais femininos, galinha, piranha ou vaca. Vivemos uma sociedade falocêntrica, uma sociedade voltada ao masculino. E quando eu digo falocêntrica, não quero dizer uma sociedade de homens, quer dizer uma sociedade de pensamento masculino, educada desde o berço pela mãe que diz ao menino, não chore, porque homem não chora. Quando eu digo sociedade falocêntrica, é aquela que homens, mulheres, hétero e homossexuais, bissexuais, transexuais, hipersexuais, consideram no fundo, e quase sempre, o masculino superior ao feminino. E esta sociedade, infelizmente, associa a briga, o ódio, tirar a satisfação como algo profundamente masculino e sinal de força. E a harmonia, voltar atrás, pedir perdão ou engolir calado a ofensa como feminino e sinal de fraqueza. Não é de todo errado imaginar que a primeira pessoa a cobrar que o marido tire satisfação de outro que agride a esposa seja a própria esposa. Você não vai falar nada, ele me ofendeu. E se eu disser, deixa disso, mulher, perdoar 70 vezes 7, errar é humano. Ok, mas você é um homem ou é um rato? E vai começar, porque afinal eu preciso casar e namorar o vitorioso. E o vitorioso briga. O vitorioso tira satisfação. O vitorioso não engole calado. Quem engole calado é fraco. Quem engole calado é quem negocia. E quem negocia é quem perdeu razão. Nós valorizamos a decisão direta e absoluta. Não é à toa que em sala de aula causa tanto sucesso dar uma aula sobre Hitler. E os alunos praticamente ignoram Adenauer, o homem que salvou democraticamente a Alemanha no pós-guerra. Falamos daqueles que vencem e impõem ao inimigo o seu ponto de vista, mas temos uma certa restrição às personagens negociadoras e pacifistas. Nós gostamos do falocentrismo, daquele que mostra força, e o ódio é uma demonstração de força. E este ódio é o prazer que temos em narrar quando fizemos uma empresa de telefonia retroceder, por exemplo, em alguma cobrança, o cartão de crédito. Não importa que sempre percamos ao final, porque somos incapazes de ouvir a gravação até o final. Mas nós somos capazes. Aí eu liguei para eles, eu vou para o jornal, vou estar na primeira, vou estar meus advogados, todos meus advogados em cima de vocês. E aí a família ouve e tem reações bovinas. Concordam com isso. Aí eu mostrei quem é o homem na relação. E se eu disse, eles cobraram uma ligação a mais, mas também é tão pouco, para que brigar? Né? Aí eu pareço frouxo. Logo, o ódio, além de conferir unidade, o ódio no Brasil confere força e dinamismo e ação. O ódio é visto como uma capacidade de ser dinâmico. Nós temos um interesse pela violência que é estranhíssimo. Em primeiro lugar, paramos quando há um acidente, o maior engarrafamento é do outro lado da rodovia. Em busca de um cadáver, uma víscera, um cérebro, alguém esquartejado na estrada, em que eu possa, como Schopenhauer diz em Paregre para Lipomena, ter o único prazer da vida. Ai, não foi comigo, pelo menos. Diz Schopenhauer que o único prazer da vida é quando a ovelha está no pasto e o lobo ataca a vizinha, e não a ela. Isso é o único prazer. Nós somos capazes de assistir e publicar cenas de luta em que homens se esbofeteiam até o sangue e até ficarem desacordados. E ao invés de sermos internados com transtorno agressivo, obsessivo, ao invés de nos darem inteiramente algum remédio para acalmar esse distúrbio, nós pagamos ingresso para isso. E pagamos no pay-per-view. E comentamos e fazemos bonequinho dos lutadores. E louvamos a violência. Horrorizado, eu vi há pouco na Inglaterra, se fez isso com 2 crianças num ringue. 2 crianças em Vale Tudo. Agora, ou seja, é a violência, especialmente a masculina, é a violência que nos seduz e nos deleita. Nenhum jornal na história jamais pôs na manchete a seguinte notícia. Setembro, floresceram os ipês amarelos. Cidade coberta de flores. Por todo lado há ipês amarelos. E há pouco havia os roxos, é o espetáculo da vida. Ninguém jamais fez essa notícia. A notícia em geral é, hoje começou a primavera.
né? Poluição aumenta em São Paulo. Ou seja, nós temos um deleite pela força e pela violência. E somos capazes de noticiar grandes desmatamentos, com toda a razão, mas incapazes de denunciar ou anunciar florescimentos. Ou simplesmente cenas pacíficas, né? Namorado beija namorada no Ibirapuera, primeira página. Casal, completando bodas de ouro, desfila de mãos dadas e conversam animadamente após 50 anos de casado. Não. Mas madrasta joga enteada pela janela sob os olhos do pai, e isto ocupa a nossa atenção por uma década inteira. Que significa que nós resistimos, não gostamos, temos uma natural resistência ao bem e ao pacifismo. Cria-se um paradoxo. O ódio é feio. Assumi-lo é um horror. Acusar alguém de estourado ou iracundo, palavra mais sofisticada, é acusar alguém de ser desequilibrado. Essa pessoa deve fazer pilates, deve tomar mais chá, deve tomar florais de Bach, de Beethoven, deve fazer algo que o acalme mais. Esta pessoa precisa se reequilibrar. Mas, com frequência, entendemos que a violência e o ódio estão ao lado, na torcida do outro, no vizinho, no síndico, na esposa ou no marido, no namorado ou na namorada, nos filhos que me respondem com agressividade, enquanto eu sempre falo, sou seu pai, você precisa olhar a realidade, eu te amo, meu filho. Filho, mas eu sou seu pai, meu amor. Somos sempre um monumento pétreo ao equilíbrio, salvo sempre quando não somos. Matamos por ódio. Matamos, como em outros países, como na Inglaterra, em torcidas, matamos pela vitória ou pela derrota de um time. Sinal de uma patologia profunda, sinal de um desequilíbrio absurdo, ou pior, dentro do espírito que guiou a curadoria do Pondé para esse encontro, não dentro de uma patologia, mas dentro de uma naturalidade absoluta. Matamos quase sempre. E diante de uma tragédia como a ocorrida no Haiti ou no Chile, terremotos fortes, vemos vizinhos de classe média alta ou outros vizinhos saqueando as casas uns dos outros. Tirando o Japão, que não conta para o estudo do ódio humano, em que as pessoas vão em fila debaixo de neve com terremoto e radioatividade e agradecem a fila e o lugar na fila, o resto do planeta parece inclinado profundamente ao ódio. E mesmo os pacíficos parecem ser pacíficos por falta de oportunidade. Porque estão bem alimentados, porque estão tranquilos diante da fome ou diante da miséria, como Brecht denuncia num dos seus trechos da sua Mãe Coragem, com a neve caindo e a mãe abortando, ele vai dizer, né, se você estivesse no meu lugar, sentado nessa plateia, é outra coisa. Mas nossas narrativas sobre nós são profundamente pacíficas. Então temos que entender duas coisas. Que é um ódio generalizado. E temos que entender também que gostamos desse ódio, que ele nos dá identidade, que ele nos chama a atenção, que nossa fofoca é sempre negativa, mas também devemos entender que nós construímos sobre nós uma outra fantasia. Nós, indivíduos, nós, paulistas, nós, brasileiros, ou nós, urbanos, sobre o rural, sobre o estrangeiro ou sobre os outros. Essas narrativas pacíficas tendem a dar uma contra-identidade. A função, lembrando a teoria Foucaultiana, a função do hospício não é colocar os loucos lá dentro, desde que se inventou esse espaço, reformado depois pelo Dr. Pinel. A função do hospício é garantir que os que estão fora não são loucos. Os que estão fora olham e dizem, bom, eu não estou lá, então eu devo ser normal. Esta é a função do hospício. Dar um metro, uma régua, para que os de fora se sintam normais. Quando o genial Machado de Assis brinca com esse critério no Alienista, ele vai dizer, passado por um exame rigoroso, todos, com exceção dos presentes aqui, os que nos assistem em casa, seriam internados num hospício. Por algum motivo seriam internados num hospício. Temos um discurso de horror ao pretenso ódio externo, seja ele xiita no Irã, seja ele de fundamentalistas de toda a espécie, seja de terrorista,
seja do que for, nós temos um horror ao ódio externo. Chegamos a fechar os olhos em cenas violentas nos filmes e manifestar imediatamente nossa restrição a esse ódio. Mas criamos categorias novas no mundo contemporâneo. Ao invés dos crimes famélicos, os crimes tradicionais para obter comida, como era a regra, nós temos hoje crime de status e de tecnologia. Eu roubo seu iPod, seu iPad, porque sua conexão é mais rápida do que a minha. Eu posso tolerar tudo, menos que a sua conexão seja mais rápida do que a minha, menos que você consiga baixar vídeos mais rapidamente do que eu. Os saques em Londres mostraram uma novidade agora no mês de agosto. Não mais jovens atacando farinha de trigo, mas jovens atacando iPhones. Jovens atacando tênis de marcas. Respondendo a um novo tipo de violência, a sociedade que estampa no rosto de todo mundo os bens absolutos e sempre nos diz, você não tem. Eu tenho e você não tem. Então este ódio de consumo, este ódio que me leva a ser incessantemente um consumidor, é uma novidade dessa pós-modernidade. Uma novidade que nos tornou numa categoria nova, tão bem explorada pelo professor Pondé em tantos textos. Pela primeira vez na história, os homens modernos do século XX para o XXI são obrigados a serem felizes e a manifestar essa felicidade. A geração da minha avó, quando tudo estava correto, minha avó Maria dizia, tudo bem, vó? Indo, era um gerúndio, levando, como Deus quer. Eu jamais ouvi minha avó dizer, eu estou muito feliz, meu neto, explode no meu ser uma felicidade absoluta. E eu me sinto muito bem hoje. Jamais a ouvi dizer isto. Minha avó era obrigada a dizer, indo. Quando tudo estava bem, a gente vai levando, é um dia depois do outro. Nós somos obrigados a sermos felizes. Somos obrigados a sermos bons pais, bons maridos, bons profissionais. Ainda temos certo equilíbrio emocional, a malhar e sermos positivos. É um terror essa obrigação. Não temos mais direito ao mau humor, é preciso tratá-lo. Não temos mais direito à melancolia, é coisa de Lars von Trier, ser melancólico, é coisa de gente desequilibrada, mal resolvida. Não temos mais direito à infelicidade, porque a infelicidade não passa mais em testes de empresa. Não sei se os senhores sabem, que ao ser entrevistado eu sou obrigado a ser feliz, profundamente feliz. Se eu disser, por que o senhor está saindo daquela empresa? Porque eu odeio aquele lugar, eu não entrarei. Porque eu quero novos desafios. E eu sinto que nessa empresa eu posso produzir mais ainda do que a outra. Narre um defeito seu, caro entrevistado. Eu não consigo chegar atrasado, é um defeito. Eu sou perfeccionista no atraso. Ninguém diz que bebe até cair, ninguém diz que bate na esposa, ninguém diz que é ninfomaníaco, ninguém diz qualquer coisa, mas nós somos absolutamente voltados à felicidade. Qual o seu hobby? Ler. Nossa, como eu adoro ler. Que livros? A Ilíada. Gente, como é bom ler a Ilíada. Tenho lido a Odisseia, mas é um pouco fraca comparada com a Ilíada, né? A Divina Comédia para ter assunto com as outras pessoas também. Não há ninguém que assuma ler as coisas mais babacas do mercado editorial, que são as mais consumidas. Não há ninguém que escute a música fácil. Não há ninguém que opte. O que você fez no final de semana? Dormir. Todo final de semana. Todos aproveitaram para malhar, para ler, para pôr os e-mails em dia. Depois foram a um bom museu. Tem uma exposição no Tomiotaki que está maravilhosa. Todos somos obrigados permanentemente a um sucesso. É aquilo que o Pondé chama com toda razão da nova hipocrisia contemporânea. Ao invés de não dizer mais o que sentimos, como é a hipocrisia clássica farisaica, nós não somos mais o que somos. Somos felizes. Até porque ninguém aguenta. Inclusive porque hoje, se eu for triste, melancólico ou odiar, todos sabem eu vou ter câncer. O câncer só atinge as pessoas tristes. As alegres morrem com 300 anos. Passam dos 500 ou são imortais, são Highlanders. As que têm melancolia têm tumores. Não importa mais a origem de qualquer tumor, é o ódio. Por que fulano tem este câncer? Ele guardou muito ódio no coração. E provocou. As pessoas perguntam isso. Não, o que vai no seu coração? Eu costumo responder 2 aurículos, 2 ventrículos, uma aorta, sangue arterial, sangue venoso. Nos tornamos obrigatoriamente felizes. Até porque existe uma novidade
que nós temos hoje ódio ao ódio, apesar de ele nos seduzir. Haja vista que contra o ódio, a depressão e a tristeza, nós somos a primeira civilização que inventou produtos químicos. Se você não tem vontade sexual com essa pessoa, hoje há uma enorme quantidade de auxiliares, muletas, que reproduzem quimicamente o velho lema de Che Guevara, hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás. Se você está triste, lítio nessa pessoa, antidepressivo, toca lítio nessa pessoa, e ela vai entrar num estado de zumbilência, ela vai ficar feliz, ela vai se tornar alegre. Naturalmente, há muitos casos psiquiátricos, especialmente esquizofrenia, em que a medicação é um dos únicos caminhos possíveis. Não é isso que eu estou falando. A medicação existe e há pessoas que precisam dessa medicação por características biológicas ou psicológicas. Eu me refiro ao fato de que nós tomamos remédios cada vez mais para dormir, para acordar, para ter relações sexuais e para sorrir. Cada vez mais ficamos dependentes da tabela periódica para sentir, especialmente as coisas positivas. Fernando Pessoa, de um sentimento agudo, eu dou uns trechos para vocês desse poema lindo, que é o poema Em Linha Reta. Ele reclama, em determinado momento, que em Portugal da década de 20, ele nunca conheceu quem tivesse levado porrada. Escreve Pessoa que todos meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Escreve ainda Pessoa que eu tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu tantas vezes respondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenha sofrido enxovalhos e calado. E que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Diz ainda Fernando Pessoa que estou farto de semideuses. Ai, onde é que tem gente no mundo? O que significa isso? Pessoa está reclamando há quase 90 anos na sua genialidade. Ele está reclamando que ao seu redor todas as pessoas só contam vitórias. Todas as pessoas contam como foram interessantes. Todas as pessoas contam como suas vidas são divertidas. E eu que tenho sido tão medíocre, tão absolutamente linear, que tenho me sentido triste tantas vezes, que odeio com tanta facilidade, que há manhãs que eu acordo pensando na famosa frase de Nero, o imperador romano, gostaria que a humanidade tivesse um só pescoço para cortá-lo de uma só vez. Nero hoje estaria tomando lítio, estaria fazendo terapia. O que você odeia assim? Algo com a sua mãe, coitada, que aliás ele tentou matar. Mas toda essa característica é a característica contemporânea da resistência ao negativo e ao ódio. É claro que este mundo precisa urgentemente, como diz com sabedoria Gandhi, de maior compreensão. É claro que nós precisamos de mais diálogo, precisamos cessar a guerra. É claro que as pessoas têm direito à vida pacífica, a não serem violentadas no seu lar com assaltos, ou violentadas na rua, ou violentadas por quaisquer que sejam as autoridades ou os criminosos. O que eu digo é, será que as pessoas também não têm direito de estarem mal? Ou não têm direito a odiar eventualmente? Ou o ódio será algo tão estranho a todos nós? E talvez, há muito pouco tempo atrás, havia grandes utopias. Quando eu era estudante de história, os continentes ainda estavam bem unidos, depois começaram a se afastar. Havia uma utopia política, havia a possibilidade de construir a terra sem males dos Guarani, ou dos Tupi, ou a sociedade perfeita, a sociedade sem nenhum atrito. Essa utopia religiosa ou socialista, que ainda floresce com força naqueles lugares que essa utopia costuma florescer ainda, Coreia do Norte, Cuba, diretório acadêmico da área de humanas, esses lugares em que a utopia socialista floresce ainda com intensidade, em breve só diretório acadêmico da área de humanas. Estes lugares, todos, ofereciam, isto era muito importante, um modelo de sociedade perfeita, que era o estado do bem-estar, como na Noruega ou na Suécia, no capitalismo, ou as sociedades comunistas perfeitas. O problema é que esses paraísos nunca existiram. Na Noruega as pessoas se matam e são terroristas, mesmo sendo loiros e cristãos. Nas sociedades perfeitas, o ódio continua existindo. O suicídio infantil é altíssimo no Japão e na Suécia.
aquilo que nos causa espanto no Brasil, no Japão e na Suécia são ocorrências cotidianas. Gente democrata, nascida no interior de Iowa, em Ohio, que o parta nos Estados Unidos, vai para o Iraque, administra uma prisão e se torna idêntico a um guarda nazista da Segunda Guerra, tratando aqueles outros seres humanos, como nos episódios da prisão de Abu Ghraib, exatamente como qualquer nazista em Auschwitz ou Sobibor. Gente nascida no interior dos Estados Unidos, comendo manteiga de amendoim, ouvindo programas religiosos, sem grandes problemas sociais. Ou seja, à medida que essas utopias diminuíram, o que aconteceu? Os pequenos ódios cotidianos afloraram com uma força inédita. Os ódios pequeno-burgueses, independente da renda das pessoas. A pequena burguesia é um estado de espírito. É aquele que comete o pecado essencial do pequeno ódio, que foi definido em todas as culturas, mas particularmente na cristã, como a inveja. Aquilo que Tomás de Aquino chama de a tristitia alienum bonum, a tristeza pela felicidade alheia. Aquilo que Nelson Rodrigues esclareceu, que no Brasil o êxito pessoal é um insulto, e um insulto à minha pessoa. Eu posso tolerar com grande resignação a dor alheia. Eu posso me solidarizar com o câncer dos outros, mas não me venha contar sucessos. Não me venha contar, eu estou bem, estou ganhando bem, estou amando, acabei de comprar um carro novo. E dentro de mim, o pequeno demônio da inveja vai dizer, que bom, né? Que bom que você comprou um carro novo, mas roubam tanto no Brasil, né? Chama tanto a atenção, você não preferia um golzinho usado? Uma Brasília colada com araldite e durepox? Você não acha melhor, mais espaçoso, né, nesse caso? Ou seja, a inveja é uma manifestação clara, diferente da cobiça, que é a vontade de ter o que você tem. A inveja é a tristeza pelo que você tem e não querer para mim. Por isso que não existe inveja boa. A inveja é a expressão clara desses pequenos ódios. Aqueles que a Hannah Arendt, num livro brilhante sobre o caso de Eichmann, o criminoso nazista capturado em Buenos Aires, levado para julgar e enforcado em Jerusalém. A genial Hannah Arendt, essa filósofa alemã que foi para os Estados Unidos, escreveu no livro Eichmann em Jerusalém essa expressão. O mal não é extraordinário. O mal não está inteiramente fora das pessoas. O mal não é um monstro. O mal não tem os olhos verdes com que Shakespeare definiu o demônio do ciúme. O mal é banal. O mal é comum. O mal é presente. O mal está em muitos lugares. O mal está mais disseminado. Porque Eichmann, diz ela, não era um homem particularmente ruim, era um bom pai de família, como vários assassinos. Não era um homem que andava esfregando as mãos como um Nosferatu, que andava pelas sombras. Era um trabalhador que mandava fazer isso. Vá lá, mate 1 milhão, ele matava. Era trabalhador, ordenado, sistemático, pontual, como as pessoas responsáveis e os grandes genocidas também. Ele era absolutamente ordenado. E ela ficou horrorizada em descobrir não o Moloch da Bíblia, o demônio monstruoso que comia crianças, não um ser, um Aníbal, o ser do mal na literatura fílmica, mas um homem comum, cotidiano, com pai, mãe e formação religiosa, frequentador de igreja e muito tranquilo, que não tinha nenhum ódio específico, só cumpria ordens. O argumento que ele utilizou tantas vezes. E ao ser condenado à morte, disse até o fim, não nego nada disso, apenas eu cumpria ordens. Então ela toca nessa banalidade do mal. Hannah Arendt nos faz pensar numa questão muito curiosa, que na mitologia, tanto na Odisseia como na mitologia da ninfa Calipso, uma das entidades, uma das Nereidas, que habitava uma ilha que hoje se identifica grosso modo como uma das ilhas do arquipélago de Malta, Calipso recebeu um náufrago famoso, Ulisses, Odisseus em grego, e Calipso se apaixonou por Odisseus, que leva 10 anos para voltar para sua esposa, e Calipso oferece a ele uma ilha perfeita, onde a temperatura oscila entre 22 e 24 graus, onde a comida existe pronta sobre a mesa todos os dias e perfeita, onde não há doença, envelhecimento ou morte, onde graças à inocência e à candura de Calipso e das outras ninfas, os homens têm mulheres perfeitas, absolutamente inexistentes, atenciosas e sem celulite, o resto da eternidade. E as mulheres têm homens perfeitos, sem mau humor, sem barriga, sem careca, sem nada, por toda a eternidade, sem precisar ver TV, sem apagar
e sem usar oxítodos como bem-e, já como sinal claro do fim da relação. Ou seja, a ilha é de uma perfeição absoluta. Eis que Ulisses fica na ilha vários anos. É o lugar paradisíaco. E Ulisses tem um momento que ele diz para Calipso que não dá. Ele não aguenta mais. Essa de Queiroz faz um lindo conto sobre isso chamado Perfeição. Ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais tanta perfeição. Ele não aguenta uma vida em que todo dia tudo é perfeito. E cada dia o pão é mais crocante, quentinho e a manteiga é melhor. Em que cada vez as noites são mais agradáveis e o perfume das flores inunda o ar. Ele está enlouquecendo diante dessa ausência de ódio da ilha. Não há um assassinato e não há uma violência. Não há para que lutar e ninguém nunca envelhece. Não há para que fazer nada, porque tudo é sempre perfeito. E eis que ele diz para Calipso, eu vou lhe abandonar basicamente, porque eu não tenho nada para reclamar de você. Eu não tenho nada contra você, eu vou ter que ir embora. Eu tenho que ir para minha Penélope, que eu deixei há 20 anos. Já deve estar sob a ação de Newton, mais decididamente do que eu deixei. E eu próprio, com esse ato aqui. É interessante que e Ulisses vai embora. Como abandonou todas as mulheres que encontrou. Mas Ulisses, no episódio da ninfa Calipso, traz uma coisa interessante. Para aqueles que estudaram grego, ou seja, que têm uma idade considerável, foram colegas de infância da Hebe, vão lembrar que a palavra calipso quer dizer em grego ocultar, caliptos, ocultar. A ilha de Calipso é a ilha oculta. E eu oponho para finalizar essa reflexão breve, que na tradição cristã que nos forma, o que encerra o grande legado literário do Ocidente é o apocalipse, é a revelação do que está oculto. Apocalipse é trazer à tona o que está oculto. Em inglês se chama Book of Revelation, e em grego, Apocalipse, para nós, Apocalipse. Calipso é a felicidade que oculta o ser humano da sua natureza. Apocalipse é o que revela, ao soltar sobre os seres humanos, a metáfora do que eles são: a fome, a peste, a violência, a morte. Cada selo que o cordeiro abre, fazendo cair um terço das estrelas do céu, fazendo o mar ferver e outras coisas, fazendo o mundo ficar totalmente invertido. Como diz no Apocalipse, haverá um dia que o Brasil vai emprestar dinheiro ao FMI, o mundo totalmente de ponta cabeça. É este mundo que revela aos seres humanos, no instante final, escatológico, na tradição da teologia, revela a sua verdadeira natureza, que é a natureza violenta, e a natureza de todos contra todos. E é por isso que é também no discurso religioso que existe a possibilidade de redenção, porque o homem é insuficiente para essa redenção. Somos incapazes da manutenção desta paz. Calipso, a felicidade, se opõe a apocalipse, ou seja, a revelação desta natureza. E nas duas palavras estão contidas o que nós desejamos e devemos desejar permanentemente: a paz, a concórdia, a total tolerância com os outros, as capacidades que eu tenho que ter de engolir a diferença, de olhar para outro que é mais velho, mais gordo, mais pobre, mais inteligente, mais burro, mais rico, o que for, e pensar, ele é apenas diferente, não é melhor ou pior. Esta é uma meta, esta é a meta das metas. Mas não obstante, a realidade são os 4 cavaleiros do Apocalipse, as nightmares, ou seja, as éguas noturnas, aquelas que habitam os pesadelos, aqueles cavalos de Diomedes na mitologia, aqueles que comem carne humana, aqueles que estão sobre nós, que se é verdade que a nossa capacidade de amar é quase sempre uma reação permanente na história do Brasil, de perdoar, de votar no político que foi caçado por corrupção, por capacidade de perdoar ou por falta de consciência política, ou as duas coisas, a nossa capacidade de não odiar por muito tempo, tirando talvez um país vizinho, não odiar permanentemente nenhuma outra entidade, de não termos esse discurso em que a identidade inteira é baseada no ódio, como nos parece ser de algumas pessoas, de algumas regiões do globo, cuja única identidade parece vir do ódio, se é imensa a nossa capacidade de superar algumas coisas, se não vivemos um horror tão generalizado como a Segunda Guerra, é verdade também que isso dialoga permanentemente com a revelação, com o Apocalipse, que a sociedade brasileira, como todas as sociedades, tem um potencial imenso para o ódio. Geralmente, para encerrar, isso é dito, que a nossa capacidade para o ódio nós temos que nos conformar.
que eu digo é exatamente o contrário. Tendo percepção que sempre eu terei a luz e a sombra, o cinza junto ao preto e branco, e a realidade do ódio convivendo com o profundo amor, que a cada gesto generoso que me fazem eu sei que vem uma grande cobrança. Se a pessoa que levanta no meio da noite me traz um remédio, vai à farmácia e compra do seu dinheiro o remédio, o mínimo que ela vai esperar é que eu faça o mesmo por ela logo em seguida, ou ela vai me jogar na cara permanentemente isso, que atrás de cada gesto de afeto existe também um gesto de cobrança. Eu vou entender que a nossa natureza convive com essa realidade e que ser humano é tentar, como dizia Nietzsche, uma corda, um funâmbulo, um equilibrista entre o Übermensch, o super-homem ou o além do homem, e o nada, que se encontra abaixo. Reconhecer o ser humano como puro ódio é construir uma utopia tão negativa e tão falsa como reconhecer o ser humano como um ser profundamente amoroso, incapaz, e só alguns monstros, por tara genética, é que seriam capazes dessa dor. Todos somos capazes de grandes gestos de ódio. E como diz a célebre afirmativa de Sartre, se o inferno são os outros, ela tapa uma coisa que eu acho muito interessante pensar, que Sartre nunca disse, mas que eu acrescento. O inferno são os outros, porque também o paraíso está nos outros. Era isso que eu queria dizer essa noite a vocês. Muito obrigado pela atenção. E teremos agora uma sessão de perguntas, iniciada pelo próprio professor Pondé. Obrigado. Obrigado. Bom, depois dessa brilhante palestra e provocações fantásticas do Leandro Carnal, que mais, né? Nós temos agora muito para refletir. Então, começamos com a pergunta do Pondé e logo em seguida vocês levantarão uma mão, né? Na ordem, serão atendidos por Cláudia e Gabi, que estão com o microfone. Procurem serem objetivos, porque com certeza teremos muitas perguntas, né? Que o Leandro provocou. Então, passamos para a pergunta do curador. Leandro Carnal, depois do período de colonização do Brasil, essa mistura entre português, índio e negro, e todos os problemas que a gente teve, o povo brasileiro é de fato um povo dócil, ou às vezes a gente deve pensar no povo como alguma coisa perigosa? Se entender como povo aglomerado... Leandro Carnal... Eu tenho medo. Ah, desculpe, tem outro. Não? É a mesma? É isso? É essa. Se entender como povo aglomerado, eu tenho muito medo de povo. Massa, chusma, ralé, como diz a mãe do Kiko, né? Gentalha, andando em grande grupo, eu tenho um certo medo de povo. Seja ele aristocrático, burguês ou popular. Eu tenho medo de aglomerados. Mas a pergunta do Pondé vai num sentido muito interessante. Desde o século XIX, desde que von Martius, o pensador de ascendência austro-alemã, disse que a nossa história tem que ser contada pela costura da tradição negra, branca e indígena, que nós traduzimos na forma de livro didático, de exposições ou de arte, nós traduzimos a ideia de que nós somos uma costura de raças e que alguns disseram mais harmônica e outros mais atritada. Há um certo problema nessa frase, porque não há povo que não seja uma mistura de raças. Uma vez, num debate na Europa, com uma inglesa e com uma espanhola, elas disseram que a minha defesa da ideia de que somos todos mestiços é porque eu era brasileiro. E sendo brasileiro, eu era misturado. E eu respondi a essas simpáticas senhoras que é verdade, que eu era brasileiro e, como tal, eu era, pelo menos, a presença de negros, de indígenas e de europeus. E que ela, espanhola, era pelo menos a presença de celtas, de gregos e fenícios, de romanos, de visigodos, árabes e judeus. Tudo isso misturado, no caso dela, puxou, isso eu não saberia dizer em espanhol nem em inglês, puxou para o beijinho, no meu caso para o brigadeiro. Essa é a única diferença, que no dela misturou e ficou beijinho. No meu misturou, ficou brigadeiro. O que significa que eu sou mais gostoso do que ela, né? Porque brigadeiro, vocês sabem, é mais gostoso que beijinho. Beijinho é menos gostoso que brigadeiro. Quando alguém se orgulha da falta de mestiçagem, eu tenho pele clara, vai ter melanoma mais cedo. Essa é a herança da sua pele clara, né? Você é uma anomalia que vai morrer de câncer mais cedo do que os outros. Quando nós construímos que nós temos atritos entre as pessoas por questões raciais, e eles existem de verdade,
Nós temos violências inumeráveis no Brasil a este respeito, que começaram a ser combatidas ultimamente, tanto pela lei como pela educação, e ainda enfrentam bastante resistência. Quando nós começamos a fazer isso, nós estamos esquecendo que todos os povos, sem exceção, todos eles são melting pots, são cadinhos, são misturas étnicas. Porque raça é uma invenção humana, não é uma realidade, realmente. É uma invenção cultural e discursiva humana. Então eu acho que sim, o povo pode ser perigoso em vários sentidos, como todos os grupos podem ser. Como podem ser perigosas as elites, como podem ser perigosos os operários, como podem ser perigosas todas as elites, que Tocqueville já denunciou no século XIX que a democracia não é a garantia da felicidade na Terra. Não que Tocqueville de fato não gosta da democracia, acho que até não gosta tanto, mas ele denunciou que essa democracia não é a garantia para tudo isso. Que elegendo pela média, a partir da vontade média, eu tendo a eleger o mais conhecido e o mais popular, e não exatamente um melhor. Mas lembrando, como pensa Churchill, que a democracia é um horror. É o pior dos regimes, com exceção de todos os outros. Porque não achamos ainda um sistema mais eficiente, que se oponha a ela e garanta maior equilíbrio. Então, concordo com o Pondé, com o curador, que é uma violência específica no Brasil, em que violências de classe se somam a violências étnicas. Violências racistas e violências de posse de bens se sobrepõem aqui a violências políticas, ao nosso mandonismo e à nossa capacidade de fazer coisas em oposição e ódio aos outros. Só que eu não acho isso nem um pouco original, nem um pouco especificamente nosso. Acho até que por vários motivos há lugares como o Brasil e como a Índia, que apesar de terem um alto grau de contradição social, uma profunda divisão étnica e práticas de ódio impressionantes, é curioso que não haja ainda mais ódio, dado o grau desta violência social. É curioso que ocorra assalto só em algumas vezes que a gente sai à rua, e não em todas as vezes. Ou seja, é curioso que isto ainda não faz, exatamente como disse Montaigne, que os índios do Brasil não entendiam ao olhar franceses magros e pobres, e gordos e ricos, como aqueles não se grudavam no pescoço daqueles. Montaigne já não entendia o poder, por exemplo, de um clássico de futebol ou de uma novela e sua capacidade de impedir que isso ocorra, pelo menos naquele horário, especificamente. Então eu acho que a violência existe, é uma realidade, ela não é tão notável quanto talvez devesse ser, dada a contradição social que nós vivemos. Alguma questão fora o curador ou tem outra do curador? Não sei. Não? Público, então, por gentileza. Boa noite, professor Karnal. Boa noite. Duas perguntas. A primeira é relacionada à mídia, principalmente a mídia sensacionalista, que mostra casos diários de violência na TV. Como isso contribui principalmente para a classe média, para a relação de ódio que se constrói no Brasil. E... Não, seria essa pergunta, sim. Ok. Eu não tenho uma resposta clara porque há especialistas como o Moore nos Estados Unidos que defende abertamente no seu documentário, que é sobre aquele massacre numa escola em Columbine, ele defende abertamente que a violência nos Estados Unidos é fruto da televisão e da mídia. Como historiador, eu tendo a desconfiar dessas respostas, porque a televisão brasileira é da década de 50. A possibilidade de ter havido assassinatos antes dessa data no Brasil. Aí dizer, não, isso é fruto já da imprensa. A imprensa do Brasil é de 1808, que significa que Palmares e outros episódios foram resolvidos dentro de uma profunda harmonia. Dawkins, eu vou parecer fugir da sua pergunta, mas exatamente eu vou ao encontro dela. Dawkins, o autor do livro God a Delusion, diz no início uma frase que eu discordo inteiramente. Ao defender os ateus, ele diz o seguinte: imagine um mundo sem Deus, um mundo sem religiões, um mundo sem atritos religiosos. Este é um mundo de paz. Um mundo sem Deus é um mundo de paz. Infelizmente, se a resposta fosse tão simples, eu seria um ateu militante. Infelizmente, os dois maiores genocídios do século XX, a União Soviética e a China comunista, foram feitos por estados ateus, seguidos de estados religiosos,
como a Itália fascista, ou seguidos em nome da religião em períodos anteriores, como a Inquisição, ou a conquista de Jerusalém em 1099, ou a retomada de Jerusalém no século seguinte. O que significa isso? Que nós humanos matamos com Deus, sem Deus, contra Deus, a favor do ateísmo, em sociedades capitalistas, em sociedades socialistas, no século XX, XXI e no 20 a.C. Então a minha teoria é que sim, a TV demonstra caminhos, metodologia e reflete aquilo que a gente chama de uma espécie de sentido de cópia, de emular a violência. Muitos desses crimes de adolescentes com armas nascem de cenas vistas na televisão ou em jogos. Mas se nós abolíssemos a televisão e substituíssemos por estudos do Decameron de Boccaccio, se nós abolíssemos a TV e tivéssemos que ler o Gênesis todos os dias, povoado de episódios de violência, nós teríamos provavelmente explosões, que não é científico dizer o que aconteceria no futuro do pretérito em história, mas eu não acho que a TV provoque alguma coisa. E eu não acho que ela tenha este poder. As sociedades onde a TV praticamente não chega por falta de energia elétrica, como certas sociedades do interior da Ásia e da África, e nem por isso são, nem vagamente, sociedades mais pacíficas. O que eu estou dizendo com isso? Sim, para a sua pergunta, acho que a TV incentiva de forma direta e indireta, inclusive quando mostra produtos que eu não posso adquirir, mas também não, porque eu acho que a TV não é o que cria violência humana, que não começou quando uma menininha com cocar de índio anunciou na TV Tupi, está começando a TV. Aquele dia em diante começou a violência no Brasil. Antes todos andavam de mão dadas, cantando We Are The World e comendo queijo tofu nas esquinas. Não era assim. Então, é preciso lembrar que a TV às vezes é responsabilizada, sim, mas que a TV é sensacionalista, os jornais, porque isto vende. E não porque a TV provoque isso, porque isso tem mercado. Se tivesse mercado, tradução de Kant ao vivo durante 6 horas, a TV venderia, mas isso não tem mercado. Outra questão, por favor. No século XXI, o brasileiro conseguiu se adaptar muito bem nos novos meios de comunicação, principalmente com a internet, que saiu um dado que já é mais da metade da população usa mais a internet do que para ver a televisão. Seria essa falta de... Seria essa falsa resistência ao ódio brasileiro, essa adaptabilidade meio aos novos meios de comunicação? E também existe uma certa ironia no espírito brasileiro em ironizar, realmente, tudo que acontece, assim, seja bem ou seja mal, num assunto polêmico ou irônico ou de alguma forma. E seria essa uma característica brasileira que ajudou a gente a ir para frente, assim, num universo onde se desmonta e monta-se em segundos um novo mundo a cada... Eu tentei, mas a minha... Eu entendi o seu brainstorming, o seu toró de palpite, traduzindo brainstorming, mas a ideia é interessante. Tem muitas questões, acho que o tempo é curto. Nós estamos vivendo uma revolução de paradigma, revolução de escrita ou prevista muito antes disso, talvez no Manifesto Comunista de Marx, que continua junto com tantos outros, sendo um autor indispensável para entender o mundo contemporâneo, que dizia no seu manifesto que tudo que é sólido desmancha no ar, que esse é o mundo da modernidade e que ele atribui esse dinamismo à burguesia no século XIX. Nós vivemos uma mudança tão grande e o mundo muda tanto de sistemas que é comum, como eu já disse aqui num encontro da CPFL, que não conseguindo acompanhar isso, eu tendo a confundir o fim do meu mundo com o fim do mundo. Então é estranho para mim, educado num sistema, acompanhar um outro sistema. É estranho ver um mundo hoje em que the book is on the tablet. Né? É estranho ver este mundo totalmente transformado, onde as informações são virtuais. Para dar uma pista aos senhores, eu eliminei o Facebook esse ano,
porque entrei nele com certo entusiasmo, fui adicionado por centenas de pessoas e recebi muitas informações muito relevantes, como acordei, ou então estou saindo de casa, ou hoje cheguei mais cedo. Muitas pessoas me davam acesso a essas revelações, verdadeiros terceiros segredos de Fátima, em que eu tinha que lidar com aquilo. Saber, por exemplo, nesse final de semana não sair de casa. Bom, e o que eu tenho com isso? Irritado com essa banalidade, eu deletei o Facebook e descobri que é uma coisa com a qual ou sem a qual a gente fica tal qual sempre esteve. Ao narrar para um aluno meu do 2º ano do curso de História, que eu tinha deletado o Facebook, um menino de 19 anos, inteligente, ele me disse: nossa, professor, o senhor perdeu todos os seus amigos. Tá? Tentem captar, gente, tentem captar a percepção de mundo diferente. Não só não os perdi, como provavelmente aumentou e melhorou a minha qualidade, para não ter mais ódio das banalidades que eles manifestavam. Significa que nós estamos numa mudança de paradigma, que as pessoas têm acesso, esse acesso é total e imediato. Não ainda temos capacidade de ter distanciamento desse paradigma para poder analisá-lo. Então acho sim que nós estamos numa mudança muito rápida, talvez a mais rápida que já tenhamos tido na história, mas algumas lógicas simplesmente se repetem. O capitalismo cria obsolescência para criar mercado. Ou seja, eu já tenho a tecnologia para o iPhone até o 10, mas eu preciso fazer um por ano para dizer que agora tem uma câmera 5.0 que filma até a lêndia do piolho que está na sua cabeça, enquanto que a sua anterior não filmava. Então eu preciso trocar e comprar, porque o meu iPhone já é do ano passado. Já é algo totalmente ultrapassado. Criar obsolescência para criar mercado é uma estratégia que Adam Smith descreveu na Riqueza das Nações. Não é nenhuma novidade. Algumas coisas são muito novas. Acho, de fato, que nós estamos diante de uma revolução da informação, para o bem e para o mal. Esta revolução da informação tem que transformar, em primeiro lugar, a escola, que continua ensinando, como no século XIII, uma pessoa fonte de conhecimento e outras receptoras de conhecimento. A escola é muito reacionária à mudança. É preciso uma mudança total em saber que realmente são professores formados no século XX, com cabeça do XIX, que devem formar pessoas para o XXI. E é um desafio, porque a tendência é dizer no meu tempo, é ter saudades da caneta tinteiro. E essas saudades são das pessoas que acham que as coisas, por serem passadas, eram boas. Como eu tenho vários amigos paulistas de mais idade que antigamente tinha garoa. Gente, a garoa devia ser um inferno, vinha por baixo, molhava. Naquele tempo tinha garoa. Hoje não tem, mas graças a Deus que acabou a garoa. É a única coisa positiva do aquecimento global. Né? Acabou-se a garoa, não tem mais aquela chuvinha medonha que vinha de baixo e molhava tudo. Mas as pessoas, não tem mais nem garoa hoje. Que saudades daquela tuberculose, daquela pneumonia que tinha no passado com aqueles invernos nevoentos. Ou seja, essa melancolia, em geral, só diz que eu tenho dificuldade de acompanhar estas coisas. Então, acho que nós vivemos uma transformação e esses ódios hoje também estão ressignificados. Há grupos específicos do Orkut para isso. Há grupos que estabelecem, o Orkut é muito antigo, os mais jovens não conhecem. Era uma coisa que veio antes do Twitter e do Facebook. É muito antigo, mas anotem e procurem depois. Nesse sistema muito arcaico chamado Orkut, havia grupos dizendo: eu odeio salsa crespa, eu odeio o programa tal, eu odeio o domingo à tarde. E as pessoas se irmanam num ódio muito passageiro e estabelecem relações previstas pelo Alvin Toffler na terceira onda, muito passageiras também. Esta é uma sociedade de espelhos e de sensações muito passageiras. Naturalmente, ela não é melhor ou pior. Eu chego a imaginar, como fantasia, que se hoje há um sistema de comunicação com 140 toques, e as pessoas mais antigas, no meu tempo que a gente lia livro grande, As Minas de Prata, do José de Alencar, naquele tempo que a gente lia, hoje são 140 toques, se daqui a 20 anos surgir um Twitter novo com 10 toques,
E as pessoas de 140 que hoje são jovens dizem, no meu tempo é que a gente escrevia 140 toques. Naquele tempo a gente tinha ideias para isso. Hoje ninguém mais quer nada com nada, é tudo com 10 toques. E assim por diante. Ou seja, nós precisamos adaptar o conhecimento, pensar esse conhecimento e inclusive as novas formas de ódio que ele gera para essas comunicações. Tem muita coisa que dá para dizer a partir dessas questões interessantes, mas é só para suscitar mais perguntas. Outra questão? Aqui. Por favor. Bom, professor, eu acho que você já respondeu parte da minha pergunta, mas eu vou formular ela e se eu puder completar. Como seria possível desenvolver a aceitação dessa dualidade entre amor e ódio desde a formação básica, de uma maneira menos hipócrita? É complexo. Eu acho que é um esforço. Eu sei como professor o que não deve ser feito, talvez melhor do que o que deve ser feito. Eu acho que os professores, de alguma forma, reforçam toda a gama, todos nós professores, reforçamos toda a gama de preconceitos. Um conselho de classe, saibam os alunos, é um show de falta de ética. Comenta-se a vida privada dos alunos. Fulano foi mal, mas também a mãe bebe, que é uma coisa, né? E se traz à tona sem caridade alguma, sem compaixão budista ou caridade católica, nada, né? Fulano é assim, mas o pai, você já viu o pai dele? Você já viu o pai dele, né? E outra, ou seja, os adjetivos qualificativos mostram que os professores fazem parte de um sistema e que compartilham em parte deste mundo e reforçam. Quando um aluno lê com gagueira, o professor sorri. E os alunos sentem no sorriso dele a deixa para poder praticar mais bullying contra aquele que está, por exemplo, tendo esses problemas ou de dislalia ou de qualquer outra coisa. Ou seja, a primeira tarefa da educação seria libertar os professores de seus preconceitos. Nós nunca tivemos uma sociedade ou um ser humano liberto de preconceitos. Mas é um esforço permanente. É um esforço de, pelo menos, eu reconhecer este preconceito e trabalhar com ele. É um esforço quase psicanalítico. Então, eu diria que para a sala de aula, para o livro, é trazer à tona isso e parar de fingir que as pessoas são todas democráticas, que não têm distinções de renda, que elas vivem absolutamente de forma harmônica, se eu crio um sistema que é a escola, que é classificatório e diferenciador de mérito, onde uns são melhores do que outros e outros são taxados de burros, incompetentes, preguiçosos, ou o pior de tudo, esforçados, que é a pior coisa que se diz de um ser humano. Esforçado quer dizer, é uma capivara, mas é simpático. Fica lá sentadinho, deixando os carrapatos sugando seu sangue, é uma capivara, mas é esforçado, ou pior, limítrofe. Ele dá tudo de si a nível de ser humano enquanto gente, pessoa, né? Mas ele não consegue ir adiante. Então, há uma educação a fazer em todos os lados, em todos os sistemas. Ela está presente em pessoas as mais variadas. Tivemos um presidente do Brasil, que eu não vou citar o nome, que veio antes da atual, que foi à África e foi a Windhoek, capital da Namíbia, e disse uma coisa muito interessante. Windhoek é uma cidade estranha, porque foi feito por alemães na África e tem casinhas triangulares, com telhado para neve, tal como Campos do Jordão, na hipótese de vir a nevar um dia, já estão preparados para essa hipótese, e com gerânios na janela. E nosso presidente disse, é um país tão arrumado e tão limpinho que nem parece África. Isso não veio de um pensador conservador e reacionário. Veio de um militante de origem sindical, que eu não vou identificar o nome, que não seria ético. Significa, neste caso, que o preconceito é uma espécie de câncer com metástase por todo lado. E ele nos atinge. Reconhecê-lo é o primeiro passo. E saber dessas diferenças. E saber que este mundo trata identidade a partir dessa diferença. Então, que realmente isso é muito difícil. Como foi dito na pergunta anterior, que eu não desenvolvi, foi dito que o Brasil é irônico. Eu acho que sim, mas eu faria uma distinção. A ironia é muito urbana e racional, porque a ironia utiliza uma metáfora, ou um eufemismo. Enquanto que o Brasil é mais notadamente, como se disse, da chalaça e do deboche, que é direto. O debochado diz, olha aquela gorda, e o irônico diz, salta, Free Willy, venha, vai perder. Ou seja, ele utiliza uma metáfora intermediária. A ironia, em geral, é urbana e racional. E ela causa ódio porque a pessoa entende depois.
Ela chega a casa, Free Willy, agora ela entende. Ou pergunta para o filho quem é essa tal de Willy que se tem que libertar. Ou seja, neste caso, nós somos adeptos muito mais do deboche. É uma forma de violência, mas eu sempre vi, e defendo isso, que o humor, especialmente contra os poderes constituídos, é uma estratégia política. O humor é uma maneira de dizer que o rei está nu. O humor é uma maneira de dizer que você não concorda com aquilo e demonstrar o ridículo de um sistema. O humor é quase uma obrigação política às vezes. Eu adorei uma charge que saiu há pouco num jornal, em que 2 deputados comentavam: garantimos ao eleitor que o novo imposto sobre a saúde, o novo CPMF, seja o nome que ele tiver, irá inteiro para a saúde. E o outro completa, tim-tim por tim-tim. E aí a cena seguinte, eles num iate com champanhe. Saúde, o outro tim-tim. Né? Ou seja, esta é uma ideia boa de humor contra poder constituído e um ódio justo e justificado contra gente corrupta. Ou seja, é uma maneira de você desnudar o rei e mostrar que ele está nu, como na parábola da roupa nova do rei. Isto é uma obrigação. Quando é que eu sei qual é o limite do humor ou quando ele é danoso? Exatamente quando ele fere não quem contém o poder, mas quem está abaixo ou quem é igual, que são os alvos preferidos deste humor, dessa chalaça. Então, voltando à questão e complementando a anterior, primeiro passo da sala de aula não é se tornar politicamente incorreto. É uma herança americana terrível essa ideia. Não é passar a dizer, ao invés de Branca de Neve e os 7 anões, a Caucasiana e os 7 indivíduos verticalmente específicos. Não é traduzir por eufemismo, litotes, essas coisas, não. É genuinamente professores, alunos e direção começarem a dizer abertamente quem somos nós e o que nós queremos, identificando os preconceitos que cada um tem e dizendo, ninguém deve se orgulhar do preconceito e não é direito de ninguém ter um preconceito e se orgulhar dele. É um defeito que deve ser superado. Outra questão está aqui, por favor. Sim. Professor, eu tenho... Mais perto. Sim. Uma questão a respeito da agressão que a gente sofre por ser acusado pelas vítimas, né? Há sempre se delineia quem são as vítimas, escolhe bem os grupos, né? Às vezes fazem leis. Hoje a gente tem lei, Estatuto do Idoso, Estatuto do Adolescente, da minha idade ainda não saiu, mas talvez venha a sair. Não acho que seja bom, né? Parece que a lei deveria ser uma para todos. Né? Queria que falasse um pouquinho mais a respeito disso, então, dessa acusação, a vítima se colocando passivamente e acusando todos os demais, né? Ou então benefícios para alguém que é escolhido como vítima. Não sei o que por exemplo, a coisa da verdade agora, que vai... Parece que vai... Comissão da Verdade. Comissão da Verdade, né? Algumas verdades vão surgir, mas um dinheiro lá de uma certa campanha, que já nem me lembro, não sei quem que era dono daquele dinheiro. Essa verdade não vai vir à tona. Então, tem algumas vítimas escolhidas e alguns algozes. Eu queria deixar de ser algoz. Eu poderia consolá-lo que não se preocupe, que você vai se tornar beneficiado pelo Estatuto do Idoso. Então, em primeiro lugar, não se preocupe. E posso lhe garantir, aos 48 é mais rápido do que você imagina. Um dia você acorda e encontra no espelho outro ser. Né? Posso lhe garantir isso. Se a ansiedade por passar à frente na fila do banco, aguarde. Aguarde. Vai chegar a você de algum jeito. Vai chegar. Como eu disse, eu sou uma pessoa pouco inclinada à violência. Eu disse a um jovem que parou com seu carro no Shopping Cidade Jardim, eu tirei foto em 2 vagas para deficiente, no meio de 2 vagas. E eu tirei foto e fui conversar com ele, um moço, no apogeu dos seus 20 anos, dono de um carro muito bom, e eu disse a ele, a vaga é para deficiente físico, não mental. Não há vaga para deficiente mental, não. Só para deficiente físico. Depois de me certificar que o tamanho dele impediria uma reação mais brutal, naturalmente. Eu acho que há várias questões. O seguinte, a ideia da isonomia absoluta da lei, a lei é a mesma para todos, não deve haver cota racial, não deve haver lei contra a discriminação para gays
ou contra a violência para mulheres, deve haver apenas lei contra a discriminação e a violência, não deve haver uma lei, Maria da Penha, deve haver uma lei contra a violência, seja ela quem for. É no plano da utopia e no plano jurídico absolutamente correto. Do plano ideal, eu concordo inteiramente com você. Na prática, a Lei Maria da Penha é um grande, grande instrumento. Na prática, exclusivamente na prática. Na prática, o Estatuto do Idoso é contra uma sociedade, especialmente a brasileira, que chegou a ser 60% com menos de 18 anos há pouco tempo, uma sociedade muito violenta com os velhos. Então eu diria o seguinte, é verdade que a lei é igual para todos, mas eu imagino, mesmo sendo homem, que ter uma barriga de 8 meses deve me dar um direito a ser atendido primeiro. Eu imagino que seja um peso. Pois se a minha barriga já é um peso, eu imagino o que seja a barriga aos 8 ou 9 meses. Eu imagino que essas pessoas têm que ser atendidas primeiro. Me irrita profundamente aquelas meninas que tiram o teste de gravidez e dá azul e já vão para o banco com o teste de gravidez azul e já querem passar à frente. Eu acho isso simplesmente um abuso que sempre existirá em qualquer sistema. Então, é verdade que muitas vítimas se aproveitam disso. É verdade que todos esses sistemas de proteção, eles são problemáticos. Eu preferia que houvesse apenas no mundo ideal uma lei contra a ofensa. Não importa se a vítima fosse loira, fosse negra, fosse velha ou fosse mulher. Eu acho que os eufemismos são problemáticos na nossa sociedade. Meu colega de Unicamp, aposentado, o grande professor Rubem Alves, escreveu num artigo o seguinte: eu odeio a expressão melhor idade, ele está com 80 anos, porque não é a melhor idade. Poderia ser mais poética, as pessoas poderiam dizer assim: passem à frente, aqui no finger do avião, as pessoas que têm crepúsculo no olhar. Isso seria mais poético. Talvez, como diz um grande poeta como o Rubem Alves, né? Dizer que aos 90 é melhor idade, provavelmente quem escreveu isto não tem 90. Provavelmente não tem 90. Porém, é verdade, eu concordo inteiramente, que a lei deveria ser uma. É proibido ofender uma pessoa. É proibido agredir qualquer ser humano. É proibido discriminar alguém. Quando eu passo, às vezes, com um cartão de uma companhia aérea, passo à frente na fila, e às vezes eu escuto isso: o senhor é prioridade, deficiente? Eu sou, eu não tenho cabelo, é uma deficiência. Não? É a falta de um órgão, aliás, de vários, de milhares de órgãos que eu não tenho. Mas, na verdade, é o cartãozinho, que é uma forma também de discriminação, pela qual eu lutei arduamente, sendo fiel a uma companhia que não me era fiel, mas eu lutei arduamente aquilo. Que significa o quê? Sim para o plano ideal. No meu plano ideal, no meu mundo perfeito, no mundo de Oz, do mágico de Oz, não da prisão, no mundo da Dorothy, só há uma lei. Todos são iguais perante a lei. Princípio de Locke. Isso é verdade. No meu mundo ideal não precisa ter uma lei para que a grávida seja atendida primeiro ou uma senhora de 80 anos. Eu vou ceder esse lugar, obviamente. Este é o meu mundo ideal. No mundo que eu vivo, os motoristas de ônibus de São Paulo, não de Campinas certamente, se irritam muito com o idoso que entra pela frente. Se irritam muito em parar o ônibus para o idoso que não vai pagar passagem. E arrancam com certa violência. Não esperam, de fato, não tem esse time. Neste meu mundo, o mundo real, os assentos reservados a idosos, gestantes e deficientes estão sempre ocupados por um jovem com iPhone, sentado na primeira e imerso no seu autismo absoluto, indiferente a todo o resto. Então, este é o meu mundo real. Para este, talvez temporariamente, apesar de entender todo o argumento em contrário, eu quero e defendo o aumento de estatutos específicos para o idoso, para as mulheres, para os negros, para os gays e talvez também em causa própria os destituídos de cabelo, que não podem ficar ao sol numa fila, por exemplo, que vão ter melanoma com certeza. Não? Outra questão? Lá no fundo, por favor. Boa noite. Eu, na verdade, gostaria de, antes de usar o termo violência, usar o termo crueldade. E aí me reportar ao Nietzsche, que descreve a condição humana como sendo propícia à crueldade, simplesmente estabelecendo dois momentos de desenvolvimento dessa crueldade, num primeiro momento enquanto ela é extravasada e no segundo momento que ela é interiorizada, que ele remonta ao próprio advento da moral judaico-cristã, que nós
interiorizamos o instinto e aí passamos a exercer a crueldade contra nós e desenvolvemos o ressentimento, que faz com que o outro seja responsável pela minha dor. Então, eu gostaria de lhe perguntar, na verdade, em que medida essa interiorização da crueldade não é motivadora de uma violência enquanto responsabilização do outro pelo que eu sofro, e não mais, digamos assim, como uma condição de percepção que o outro não é um inimigo, mas outro apenas. Interessante a questão, porque uma característica da nossa cultura brasileira, entendida sempre em termos genéricos, apesar do problema disso, é que nós omitimos o sujeito histórico. E eu não faço parte desses sistemas. Então, os brasileiros são folgados, mas eu não. Os brasileiros são atrasados, mas eu não. Os brasileiros dão jeitinho, mas eu não. E ao omitir esse sujeito histórico, é uma forma sofisticada de uma interiorização em que eu, de fato, não tenho responsabilidade por nada que está aí, por essa geleia geral que se encontra assim. Eu reclamo da enchente do Tietê, mas jamais imaginei que o papel ou o cigarro que eu atirei no bueiro possa ter qualquer relação com essa mesma enchente. É uma característica nossa de omitir a mim como sujeito histórico ou como ação histórica. Nietzsche é muito duro com a moral judaico-cristã porque ele acha que o cristianismo, no fundo, é Platão for dummies, né? É Platão para idiotas. E que a moral judaico-cristã é uma maneira de fracassados justificarem o seu fracassar. Porque a história de virar... Obrigado. A história de virar o rosto para o outro lado é só quem é fraco. Né? Dar a outra face é quem não tem força, quem não está numa faixa boa de jiu-jitsu, dar a outra face para isso. Eu só me submeto à violência do outro quando não posso responder. Então, esta moral de escravos, como diz Nietzsche, essa moral de ressentidos, esta moral de fracassados, que pregou dar a outra face, não como um gesto pacífico, mas como uma incapacidade de restituir tudo isso. Então, eu acho que, de algum sentido, Nietzsche tem razão ao denunciar a apropriação histórica da mensagem cristã, especialmente por Paulo, a quem ele tem um ódio particular, mas que ele identifica no anticristo o próprio evangelho já como origem dessa deformação, e no sentido de que essa interiorização é a mais sutil de todas. É talvez, e eu pegando a ideia da sua pergunta tão interessante, a violência mais frequente que eu possa deduzir nietzschiana não é da agressão violenta e física, mas a do silêncio. É a de não fazer nada diante da violência. Por exemplo, diante de uma violência, seja ela qual for, feita por criminosos ou pela polícia, pressupondo que haja uma diferença clara entre esses universos. E eu, passando ao lado, passo rapidamente. Por isso, porque eu não quero me envolver, porque não é justo me envolver, ou porque tenho medo de me envolver, este silêncio, que um filme de 47, chamado Gentleman's Agreement, em português O Sol é para Todos, vai desenvolver dessa forma. O racista furioso, aquele que põe o lençol da esposa e vai para a Ku Klux Klan, aquele que mata pessoas, é uma exceção, felizmente. São loucos excepcionais. O absolutamente democrata também é uma exceção. A média é aquele que não gosta do racista furioso, mas sorri diante de uma piada sobre nordestinos, sobre negros ou sobre gays. Não é que eu vá matar alguém, jamais, mas eu também não respondo a uma piada que ataca a dignidade ou de um negro, ou de um nordestino, ou de um gay, ou de uma mulher loira, ou seja, do que for. Ou seja, no fundo, esse meu silêncio é o que ele chama de Gentleman's Agreement, é a concordância da maioria de que aquele indivíduo é um perturbado, mas que eu não me oponho ao que ele diz. No fundo, com o meu silêncio, que eu deveria redarguir, enfrentar e contra-atacar, para demonstrar que isto é um absurdo. Mas como eu também compartilho de parte daquilo, então eu vou acabar fazendo o jogo para ser amado, o jogo de que eu sorrio com aquela piada infame e preconceituosa. Como quase toda piada, né? Infame e preconceituosa. Outra questão, por favor. Boa noite, Karnal. Boa noite. Alô. Boa noite. A gente está transmitindo ao vivo agora essa palestra no site da CPFL Cultura. A gente tem cerca de 500 pessoas
ao vivo e mandando perguntas, comentando aqui no chat. Várias pessoas pediram para você falar um pouquinho do caso recente do menino que atirou na professora e depois se matou. Entre elas foi a Ana Lucília, ela te pede para falar sobre isso, e ela também te pergunta o que você teria a dizer sobre o bullying, se seria também uma expressão do ódio. Tenho dificuldade em analisar um caso tão recente sobre o qual nada se sabe além do caso em si. Aparentemente, um filho de um guarda municipal de família aparentemente estável, numa escola padrão, numa escola de boa qualidade, toma um gesto de violência indescritível, atira contra a professora e depois se mata. Eu tenho mais dificuldade em entender o se mata do que atirar contra a professora. Como professor, eu acho muito frequente que alunos queiram atirar em mim e eu queira atirar neles. Que isso não tenha ocorrido é uma questão de sorte, talvez, ao longo dos anos. Mas é doloroso imaginar por que uma criança de 10 anos tira a vida. Eu tenho dificuldade em analisar este caso, porque eu não tenho nenhum dado para poder interpretar histórica, sociológica ou psicanaliticamente essa criança. Não houve ainda na imprensa uma única linha interpretando a personalidade dessa criança ou qualquer outra coisa. Posso imaginar que às vezes nós humanos façamos coisas muito irracionais e nós humanos crianças não tenhamos extensão do que estamos fazendo. E que ele fez algo como talvez dar um tiro sem imaginar que aquele tiro represente a morte. É muito cedo para eu poder pensar este caso, mas é óbvio que nós estamos importando um conceito que na origem é norte-americano, o bullying, que não é exatamente da nossa tradição, estamos adaptando a violência escolar. É muito importante, talvez, esse debate, porque as escolas são espaços de sofisticada violência hoje. Entre alunos, entre professores, direção com professores, patrões nas escolas particulares ou Estado com professores, todos entre si. Então, trazer à tona isso e fazer uma cultura de tolerância na escola é um desafio muito novo, muito interessante. Então, se eu pouco posso dizer disso, eu tenho que lembrar como professor que as tragédias como a do Realengo Oeste, elas ainda são, felizmente, excepcionais. Que nós temos ocorrendo diariamente milhares e milhares, centenas de milhares de aulas que terminam em aprendizado ou tédio, sem nenhuma violência. Logo que eu estou tomando casos exemplares e muito dramáticos para tentar julgar todo o sistema. A média das aulas termina apenas em sono e não em tiro. A média das aulas. Nós temos mais facilidade hoje de obter armas do que jamais tivemos. Matamos menos nas escolas do Brasil do que nas escolas dos Estados Unidos. Ainda. Não? Só que nós não temos condições de profetizar se nós estamos melhorando essa convivência ou piorando. Porque aconteceu algo inédito, nós universalizamos a educação fundamental e essa capilarização fez ter acesso à escola quase todo mundo. Essa democratização foi quantitativa e não qualitativa. Então, quando as pessoas dizem com razão, no meu tempo se lia Cícero na 4ª série ginasial, é verdade. Naquele tempo, 2% dos brasileiros tinham acesso a este nível de educação. E hoje nós temos padrões de séries com mais de 90% das crianças e adolescentes matriculados. E como a escola não é um universo separado do mundo, ela contém tudo que a sociedade contém. Então não é a escola que pratica bullying, é o mundo que pratica bullying. É o mundo que ataca pessoas, é o mundo que faz cantadas cafajestes à mulher que passa, é o mundo que pratica violência, é o mundo que grita, é o playboy que vai em frente ao Cidade Jardim em São Paulo e puxa a bolsa travesti e arrasta no carro até a risco de vida para aquele ser humano. Ou seja, o mundo pratica bullying. E a escola é parte deste mundo. E a escola também tem esta prática. Ela é uma prática muito debatida hoje. Eu acho que nós estamos importando um modelo norte-americano de debate. Aquele modelo que expulsa uma criança do jardim da infância porque deu um beijo na colega. Este é o modelo norte-americano, em que quer seres que não se toquem, não se falem e se refiram a todos por eufemismos e jamais se agridem e não resolvam nenhum problema entre si. Este é o modelo norte-americano de sociedade totalmente formada por guetos. Eu não sei se o debate sobre a violência da escola é muito oportuno.
A importação da noção de bullying e utilizar uma palavra estrangeira para falar de violência escolar é sinal de que talvez nós não estejamos discutindo o Brasil. Mas a partir da violência no Brasil, estamos discutindo um conceito norte-americano. Outra questão, ao vivo ou... Leandro, esse mito do brasileiro cordial não seria muito apropriado para nossas elites? Não seria assim, dizendo, foi criado e mantido pelas nossas elites, seja elas quais forem. Você me diz isso aí. Sim. Quando eu comentei que o pensamento conservador está numa das bases, junto com o pensamento cristão, da omissão da violência, eu quero dizer isso, que é muito bom desenvolver, para quem tem controle social ou político, a ideia de que somos um povo cordial. É muito bom a nós. De fato, o que o Sérgio Buarque quis dizer em 36, e eu volto à teoria inicial, é que não é que nós sejamos pacíficos, mas nós somos cordiais. Ser cordial significa que nós funcionamos baseado num estatuto do impulso e não da razão. É aquilo que o estrangeiro tem dificuldade, como, por exemplo, diz o Gabeira no livro que é Ex-Companheiro, ao encontrar uma sueca e uma brasileira, e a brasileira disse a ele, vou ver se dá para passar na sua casa. E a sueca pergunta, ela vai na sua casa? Não, ela vai ver se dá. Mas significa que ela vai? Não, ela vai ver, se der ela for. Não, ela vai, mas se ela não for, ela não vai se der. Ou seja, a sueca não entende. Porque no mundo dela ou se vai ou não se vai. Essa capacidade cordial é eu convidar alguém, por exemplo, para ir para minha casa e a pessoa não dizer sim ou não, mas explicar. Você pode jantar sábado lá em casa? Sabe o que é? Geralmente isso precede ao fato de que a pessoa não vai. Mas é a nossa incapacidade da objetividade racional e a nossa ênfase na cordialidade. Eu não quero dizer a você que eu tenho coisas mais importantes a fazer do que na sua casa. Como, por exemplo, arrumar a gaveta das meias ou alguma coisa do gênero. Mas você se sentiria ofendido com isso. Então eu vou dizer que se der, eu vou. E pode ser até que não tendo nada para fazer, naquela hora eu decida ir. Aí deu. Aí eu fui. E pronto. Essa é uma experiência da nossa cultura, especificamente da nossa cultura. E eu acho que é isso que é o cordial. As explosões de ódio ou de amor, as cenas e os ataques, elas são totalmente distintos, eu acho, da cultura norte-americana. Elas são totalmente distintas. E isto faz da nossa cultura algo que tem que ser pensado à parte. Ainda que seja abstrato e geral, eu falar em cultura brasileira. Outra questão? Passamos para a última questão da Daniela Waba. Boa noite, Carnal. Boa noite. Eu tenho uma questão que eu sou mãe de 2 filhos que estão vivendo muito forte esse momento do ódio. Eu tenho um filho de 4 anos, ele é muito pequeno para ter tanto ódio. E ele foi educado num berço de amor, de paz. Eu sou professora de yoga, eu pratico yoga, tenho amigos o tempo inteiro meditando, praticando yoga, cantando mantras. Isso não adianta nada, porque ele continua o mesmo endiabrado. Então, assim, o que é esse ódio? Esse ódio é inerente ao ser humano, não é nas escolas, não é nem na televisão que ele aprende isso. Como que a gente lida com isso? Porque se eu vou com todo o amor do mundo, meu filho não faça assim, isso não resolve, ele fica com mais raiva. Então, como que lida com isso? Esse é um ódio que então a gente tem que falar, legal, vamos cair fundo aí nesse ódio, porque não vai resolver mesmo, né? Ou a gente começa um movimento da paz. A gente ensina a meditar, a gente ensina que a conexão com o superior, com o divino, isso vai trazer uma paz, e a gente vai fazendo uma onda que vai pegando todo mundo. Queria uma sugestão tua. Acho que você traz à tona, Daniela, as contradições difíceis da reflexão sobre o tema. Como professor, eu poderia lhe dizer, para lhe tranquilizar, que não há relação direta entre a ação da escola e dos pais sobre a personalidade dos filhos. Eles são o que são, independente das escolas e dos pais. Pais violentos e agressivos podem dar origem a crianças absolutamente tranquilas. E pais tranquilos podem dar resultado a crianças
diferentes. Eu acho que o que você está chamando de ódio, como eu não conheço seu filho e nem a você, pode ser especificamente uma reação mais energética que você não gostaria de ver. Se meditação provocasse paz transcendental, países de ascendência budista, como a Tailândia, teriam uma história de tranquilidade absoluta. O budismo nasceu na fronteira do Nepal com a Índia e algumas das violências mais impressionantes do mundo vêm dessa região, onde yogas meditam anos a fio. Eu poderia dizer, talvez não exatamente para brincar, mas que pode ser ódio dele a cheiro de incenso. Ele pode ser alérgico a incenso, e cada vez que se acende incenso e você medita com o mantra do Om, ele fica com tanto ódio que ele vai. Poderia dizer agora, brincando, experimente jogar água benta, algo deve funcionar. Mas nós tendemos a registrar como hiperatividade, dar Ritalina, a todas as crianças que são mais ativas do que nós. Então, quando a criança fala mais alto que você, corre mais do que você e dorme menos do que você, ela deve ter hiperatividade. E deve se levar ao médico para dar remédios calmantes. Ao se dar Ritalina ou ao se dar coisas mais fortes, você está talvez reconhecendo uma condição médica que só um profissional poderia determinar, que é possível. Há crianças hiperativas. Mas também seria possível pensar que você está reconhecendo a diferença. E uma diferença que deve levar numa reflexão bastante budista ao caráter que ninguém é responsável por ninguém e cada um tem o seu caminho. Como diz o Buda ao defender o gato, que não foi assistir sua entrada no Nirvana aos 80 anos, quando o cachorro falou mal do gato e o gato ficou na dele, como todos os gatos são budistas, enquanto que os cães são católicos, não é? Ou seja, os gatos são absolutamente zen. Alguns cães são pentecostais, mas a maioria é católico. Buda defendeu o gato dizendo, o gato foi o primeiro a entender o budismo. A minha entrada no Nirvana não tem nada a ver com a trajetória dele. Ele entendeu que o meu trajeto é o meu, e como diz o Buda, se encontrar Buda, mate-o. Porque eu não sou mestre de ninguém, não sou guru de ninguém. Há uma trajetória que seu filho tem que fazer. Você não deve incentivar, até porque não precisa. Incentivando ou reprimindo, ele terá uma personalidade. Agora, aqui nós temos um choque de diferença. E que há uma violência que eu não conheço, logo a minha injustiça pode ser atroz. Há uma violência que você identifica nele, e talvez ele identifique uma violência em você de querer que ele se molde a você. E ele responde a uma violência também e defende o seu espaço autônomo, e dizendo que a maneira que ele tem de chamar a atenção, às vezes, numa casa de intelectuais, é indo mal nos estudos. Numa casa de lutadores de jiu-jitsu, é fazendo balé. E numa casa em que a mãe faz yoga e é uma pessoa tranquila, é dizendo, eu não faço, eu sou absolutamente violento. Ele está dizendo, chame atenção sobre mim, olhe para mim, eu quero ser diferente. Alguma dessas características passa. Eu vou lhe tranquilizar que muitos alunos que eu tive ao longo da minha vida, especialmente adolescentes, eu tive que tirar substâncias proibidas legalmente da mão deles, recriminando não apenas o uso, mas a imbecilidade de fazê-lo no corredor da escola. E alguns desses hoje são advogados respeitáveis em São Paulo, e esse realmente eu não posso dizer o nome. Encontrá-los, às vezes, nos restaurantes de São Paulo de terno, indivíduos que eu tive que tirar a maconha das mãos e outras coisas, eles têm vergonha, porque lembram, quer dizer, alguns, como um já me disse uma vez num sushi em São Paulo, uma pessoa naquela época não sabia o que eu era, o que eu queria, hoje eu sei. Para ser professor ou para ser mãe ou pai, uma tarefa é a paciência. A paciência de quem planta carvalho e não eucalipto, metáfora do Rubem Alves. A paciência de saber que para ensinar seu filho a escovar os dentes, eu profetizo 15 anos ininterruptos, 4 vezes ao dia de briga. E ele só aprenderá quando passar a beijar. E se você tiver falado ou não, tanto faz. Ele passará a escovar os dentes quando tiver que beijar. Até então, o prazer dele vai ser você exasperado, não escovou os dentes ainda, e falar, mas como? E assim por diante. Esta é a paciência para educar. E a paciência para educar é muito difícil. Talvez
a gente tenha inventado a ideia do amor materno, que é uma invenção de uns 300 anos na história, é uma invenção recente na história humana, que as mães devam amar os filhos, e ainda não totalmente difundida, haja visto alguns episódios. A gente tem inventado a ideia do amor materno, como diz a Bedington no seu livro do Mito do Amor Materno, porque é muito difícil amar pessoas apesar delas. E amar pessoas apesar delas, que é a experiência do amor, é muito difícil. Então eu não sei se é a natureza dele ser violento, mas eu acho que pessoas que fizeram muita coisa no mundo, gênios, líderes, provavelmente não forem muito fáceis também. E que provavelmente você tem uma personalidade forte e marcante, que você deve insistir até o último dia, que ela deve respeitar os outros, que o caminho de ouvir é o melhor, que ele não é o único no mundo, e ter uma esperança brutal que essa mensagem seja ouvida. Nem que a última cena seja ele com uma faca e você à noite e ele ao estilo psicose, matando, que nunca vai acontecer naturalmente, mas que deve ser uma luta constante. Porque esta utopia de poder melhorar alguém é que torna possível a educação. Mas como toda utopia, ela só serve para tentar agir no presente. Ela nunca serve para ser um ponto de chegada. Seremos todos derrotados, sempre. Todos os professores e todos os pais seremos derrotados. Mas todos temos consciência que houve alguém querendo fazer algo de bom e querendo modificar. Então eu diria, não pare de tentar, mas não vai dar certo. É só para animá-la neste final.